Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos também a alcançar mais vidas através deste tão precioso ensino que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema A Origem dos Hebreus. O texto principal dessa lição está em Gênesis capítulo 15, versículo 18, que diz: Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Esse texto bíblico principal nos mostra que a origem, o princípio da nação de Israel, do povo israelita, ele teve um patriarca, teve um pai que originou este povo, que deu origem a este povo. E nós vemos aqui já no texto principal que o próprio Deus escolhe uma pessoa para que, através desta pessoa, a semente dele pudesse então se tornar uma grande nação, um grande povo. Estamos falando de Abrão. Nós iremos conhecer melhor um pouco sobre esta leitura bíblica, esta leitura principal. Gênesis capítulo 15, do verso 7 ao 21, é a leitura bíblica em classe. Eu aconselho os professores a fazer essa leitura também, aí com seus alunos, de maneira pausadamente, devagar, para que eles possam entender aquilo que será abordado aqui. Gênesis capítulo 15 vai tratar aqui exatamente da chamada de Abraão, para rumo à terra prometida, aonde Deus chama Abraão para que ele, então, através da fé em Deus, possa seguir rumo a um caminho, rumo a uma terra, a qual o próprio Deus iria mostrar para Abraão. Por causa da fé de Abraão, a fé em Deus, a qual ele não questionou o seu chamado, ele então obedeceu à voz de Deus e se tornou então o pai da fé, se tornou então o homem que foi escolhido por Deus para, através dele, o mundo todo o mundo todo o conhecesse através das Sagradas Escrituras, e uma nação exclusiva que viria o próprio Senhor Jesus Cristo desta nação, aconteceu na chamada deste patriarca, na chamada de Abraão. Aqui o primeiro ponto da nossa lição, ela vai tratar o seguinte: a Mesopotâmia. Nós iremos conhecer um pouco a respeito desta região, aonde o próprio Deus escolhe para que, através desta região, pudesse então iniciar o seu plano de salvação para o povo. Vai dizer o seguinte: a Mesopotâmia é uma das regiões mais antigas do mundo e é tida como um real berço da civilização. Mesopotâmia, que significa literalmente entre rios, fazendo referência específica aos rios Tigre e Eufrates. Esses rios são mencionados no relato da criação do homem, quando Deus plantou o jardim no Éden, exclusivamente em Gênesis 2, 8 e 17, vai tratar que esses dois rios, eles são mencionados, local, a qual a nação, o jardim do Éden foi implantado. Esta região foi a região específica a qual o jardim do Éden foi plantado, a região da Mesopotâmia. Hoje nós conhecemos como a região do Iraque, Irã. Essa região, ela existe até nos dias atuais, porém com um novo nome, Porém, nós temos mais ou menos uma ideia aonde fica por causa destas duas referências, que é o rio Tigre
e o rio Eufrates, berço, né, berço da civilização, aonde a civilização do mundo começou. Nós acreditamos assim, porque Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança no princípio de todas as coisas. Aproximadamente 6.000 anos atrás, aonde iniciou-se, né, a civilização mundial iniciou-se através de Adão e Eva. O subtópico dessa lição, o primeiro subtópico diz assim: a origem de Abraão. O grande patriarca era oriundo de uma família idólatra, em Ur dos Caldeus, local de seu nascimento, onde viveu parte de sua vida. O pai de Abraão, Terá, era idólatra, conforme Juízes 24:2. Então nós vemos aqui que Abraão, ou Abrão, antes da chamada, antes de Deus mudar o nome dele de Abraão para Abraão, que significa pai de multidões, antes disso nós vemos aqui que Abraão, ele nasceu dentro de um contexto, ou dentro de uma família idólatra. O pai de Abraão, Tera, servia vários deuses, ele tinha várias estátuas, ele era um homem idólatra. Porém, Deus escolhe Abraão, né, para que através dele pudesse surgir então a nação de Israel, os hebreus, e através dos hebreus, ou da nacionalidade da nação judaica, pudesse vir o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, os irmãos sabem que ele era judeu. Ele veio dos judeus. Porém, ele veio com uma missão muito mais abrangente. Não somente para salvar os judeus, mas para salvar toda a humanidade, né, dos seus pecados. E dentro desse contexto idólatra, a qual Abraão surgiu, Deus o escolhe por causa que enxerga e vê dentro do seu coração a fé. Em Hebreus, que é uma carta também escrita aos hebreus, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, ela é quem nos move, ela é quem faz com que o próprio Deus, a nossa fé nele, em Deus, Criador dos céus e da terra, faz com que o próprio Deus nos olhe com outros olhos. O próprio Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Agora Deus, né, por amor ao próprio Filho, enxerga o sacrifício e através da resposta do ser humano, que é a fé, Deus promove a graça, Deus promove o escape e a salvação para todos aqueles que agora creem. O segundo subtópico vai tratar o seguinte: Abraão sai da sua terra. Agora que nós vamos entrar um pouco na história de como foi a chamada de Abraão, né? O próprio Deus chamando Abraão para que ele pudesse sair, né, para a terra da promessa, ou seja, para Canaã. Abraão recebeu a ordem de Deus para sair de Ur dos Caldeus a fim de peregrinar, Gênesis 12, 1, 3, sem que o Senhor apontasse a direção ou o tempo da sua jornada. O Senhor não disse nada para Abraão. Ele apenas disse: sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor não disse para Abraão quanto tempo seria e qual seria a terra. Ele apenas falou para que ele pudesse sair. Por isso que Abraão é chamado, né? Está no livro dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, onde relata ali os heróis da fé, e fala que Abraão obedeceu, sem sair, sem saber para onde ele iria. Por obedecer à ordem divina, ele é conhecido como pai da fé, saindo sem saber para onde iria, crendo contra a esperança, conforme Romanos 4, verso 18. Então Abraão, ele teve esta grande obediência ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele obedece, vai para uma terra a qual o Senhor não o mostrou imediatamente, porque o Senhor começaria a mostrar para ele, né, no caminho. No caminho ele então entenderia que seria mostrado, né, o local no caminho, mas ele não questionou a Deus, e ele então obedeceu e foi para uma terra
a qual ele só conheceria alguns anos depois. Anos, os irmãos sabem que eles passaram, né, 40 anos peregrinando no deserto. Só no deserto foi 40 anos. Né? E Abraão sempre, né, acreditando na promessa de Deus. Ponto 2 vai tratar sobre Canaã. A terra que mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Essa é a terra de Canaã, a terra prometida ao patriarca Abraão. Canaã era habitada por vários povos idólatras, dentre os quais os filisteus, né, que foram os que deram muito trabalho aos israelitas. Quando, né, Josué, seus exércitos e os hebreus chegam a Canaã, esta terra já estava habitada. Já tinha ali os cananeus e os filisteus dentro desta terra. Deus manda que o povo israelita pudesse avançar, invadir esta cidade e matar todos, matar os adultos e as crianças e os animais, porque este povo, a idolatria já tinha chegado, né, na presença de Deus, e o próprio Deus já estava, podemos dizer assim, irado, porque aquele povo, com endurecimento do seu coração, eles não se arrependiam dos seus pecados. Para os irmãos terem uma ideia, eles sacrificavam os próprios filhos a deuses pagãos, eles queimavam os próprios filhos na fogueira. E a ira de Deus já tinha se acendido contra aquele povo. E a ordem de Deus após Abraão, né, após o povo de Israel, melhor dizendo, ter chegado a Canaã, era para que eles pudessem matar todos. E eles então ocuparam esta terra. Porém, isto não aconteceu, né? Eles não mataram todos, né? E houve uma consequência que nós vamos ver nas próximas lições. Canaã era habitada por idólatras, né? Que eu acabei de ler aqui. Essa região até hoje é palco de disputas e de guerras. Hoje Canaã, a região de Canaã, né, é o centro de guerras mundiais e específicas naquela região. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial teve um relacionamento, né, teve uma ligação profunda com os judeus, com os hebreus, que é os hebreus, né, que nós conhecemos, que nós estamos estudando hoje. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial teve uma relação profunda, né, que Adolf Hitler, ele então, para exterminar os judeus, promoveu essas guerras. E nós sabemos que 6 milhões de judeus morreram, né, na Segunda Guerra Mundial, né, conhecido como o Holocausto, né, e até hoje esta região é centro de guerras, né? Nós vemos aí que a região da Palestina, ainda hoje, eles andam então lutando, né? A nação de Israel, Jerusalém, né, em todo momento é ameaçada, até os dias atuais é ameaçada, né? E até hoje nós reconhecemos então que esta região de Canaã, que está ali Jerusalém envolvida, né, a Palestina, um pouco da região da Síria, esta região é a região mais perigosa do mundo, porque ali tem conflitos regionais quase todos os dias. A guerra na Síria acabou, ou nem preciso me informar aqui, mas parece que ainda não acabou. Há mais de 5 anos que a Síria está em guerra. Países, cidades inteiras, né, estão destruídas, né? E isto tudo é profético, por causa que esta terra, né, Jerusalém, a cidade santa, né, a cidade mais conhecida, e Jericó, a cidade mais antiga do mundo, ainda hoje estão com as suas estruturas fortes, né? Ainda hoje é uma cidade por causa da promessa de Deus ao povo hebreu. Subtópico 2, a peregrinação de Abraão. Após habitar um tempo a região de Canaã, com muitos bens, pastores e ovelhas,
sobreveio uma fome àquela terra, fazendo com que Abraão se mudasse novamente, desta vez em direção ao Egito. Antes dos hebreus, aqui é um ponto importante para mim destacar aqui para os irmãos, antes dos hebreus, né, serem escravos, terem sido escravos lá no Egito, Abraão já tinha morado em Canaã, na região de Canaã. Né? A região de Canaã era uma região conhecida pelo patriarca. Ele saiu da região de Canaã por causa dessa fome que sobreveio sobre aquela região. Ele teve que sair em direção ao Egito. Alguns anos depois, os irmãos de José é levado escravo para o Egito, lá se torna governador do Egito, e os irmãos dele, mediante a mesma situação de fome, então vão para o Egito. Após alguns anos, morre José, morrem seus irmãos, morre Faraó, que tinha colocado José como governador do Egito. É a mesma situação, eles saem da sua terra, saem da sua parentela, são escravizados no Egito. Abraão conhecia Canaã e posteriormente depois Moisés também é levantado para libertar o povo da escravidão do Egito, em Hebreus, que tinha passado ali 400 anos sendo escravizados. Moisés é levantado para que ele pudesse levar novamente o seu povo para a região de Canaã. Então nós sabemos que essa terra é uma terra conhecida, que Deus já tinha selecionado para o povo hebreu, né? Embora o povo hebreu tenha sido levado cativo anos antes, depois eles retornaram para Canaã e hoje, né, os judeus ocupam aquela região até hoje, para a glória de Deus. O Egito é o terceiro subtópico. A região do Egito é famosa, né? É famosa por causa do rio Nilo e a parte final deste rio. É conhecida como Delta do Nilo. Por sua similaridade com a quarta letra do alfabeto grego, delta, muito utiliza em fórmulas de física. Quando Abraão foi para o Egito, ele habitou nessa região do Delta do Nilo. Quando o patriarca chegou ao Egito, os pais já possuíam uma cultura com mais de 1000 anos de história. Tal riqueza, cultura de antropológica é evidenciada por suas peculiaridades e tradições, múmias, monumentos e pirâmides até os dias de hoje. A região do Egito é conhecida assim. Hoje em dia ainda existem as 3 pirâmides do Egito. E nós vemos até filmes, séries, que falam sobre as múmias, né, que tem essas tradições peculiares de acreditarem nas múmias e alguns rituais, né, daquela região. Mas Abraão, ele já entendia e já conhecia, né, conheceu esses mitos, mas ele não se deixou envolver, porque ele sabia quem ele estava servindo, qual era o Deus que tinha chamado, que tinha feito a sua chamada. Terceiro subtópico primeiro subtópico deste terceiro ponto vai dizer o seguinte: o Egito na história dos hebreus. O Egito é de suma importância para a história do povo hebreu, pois foi nesta nação que José, filho de Jacó, foi alcançado ao posto de governador por ter interpretado o sonho do faraó, há cerca de 7 anos de fartura, que viriam seguidos por outros 7 anos de escassez, conforme Gênesis 41, como eu falei para os irmãos. Por causa da fome, da mesma situação de fome que aconteceu com Abraão, ter ido para o Egito, também a nação, os hebreus, por causa dessa situação de fome, foram conduzidos ao Egito, aonde lá já estaria, né, José, que já era governador do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos, se tornou governador do Egito. A fome chegou. José interpreta o sonho de Faraó, dizendo que haveria 7 anos de escassez e 7 anos de abundância em alimento. No período desses 7 anos, os irmãos de José sofrem com a fome,
vai para o Egito. José então se reconcilia, né, com seus irmãos, traz os seus irmãos para o Egito, né, e o seu pai, e a nação, os hebreus então começam a se multiplicar dentro do Egito. Morre Faraó, morre José, morre seus irmãos, é levantado outro faraó que não conhecia a história dos hebreus e escraviza os hebreus ali naquela situação. E eles então passam 400 anos. Deus levanta Moisés para libertar o povo. O povo é liberto através das 10 pragas e vai novamente voltando para a terra de Canaã, para a terra onde Deus já tinha prometido para Abraão, né, e leva novamente o povo para Canaã. Esta é a história dos hebreus, é um pouco da história dos hebreus. Há muito mais coisas que nós poderíamos até falar aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar e nós vamos dar continuidade a isto nas próximas lições, tá bom, meus irmãos? A próxima lição vai tratar sobre conhecendo um pouco a respeito dos patriarcas, tá bom? Se você gostou deste rápido comentário, deste rápido resumo, né, que Deus possa te abençoar, né? Curta os nossos vídeos, compartilhe e faça com que o nosso canal cresça ainda mais, anunciando, né, a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.